Capítulo 1 Conceito de Natureza de Alfred North Whitehead, tradução de Júlio Fischer, primeira edição 1994, editora Martins Fontes. Natureza e Pensamento. O tema enfocado pelas conferências Tamer é definido por seu criador como sendo a filosofia das ciências e as relações ou ausência de relações entre os diferentes setores do conhecimento. Na primeira conferência dessa nova instituição, será conveniente nos determos por alguns instantes nos propósitos de seu outorgante tal como expressos nessa definição, e o faço com um prazer tanto maior quanto isso me facultará introduzir os tópicos aos quais o presente curso deverá estar voltado. É justificado, penso eu, tomarmos a segunda chave da definição como parcialmente explanatória da primeira. O que vem a ser a filosofia das ciências? Não será uma resposta insatisfatória dizer que se trata do estudo das relações entre os diferentes setores do conhecimento. Então, com admirável deferência para com a liberdade do saber, são inseridas na definição, após a palavra relações, as palavras ou ausência de relações. Uma confutação das relações entre as ciências constituiria em si mesma uma filosofia das ciências. Mas não poderíamos prescindir quer da primeira quer da segunda chave. Não é toda e qualquer relação entre as ciências que participa da filosofia das mesmas. A biologia e a física, por exemplo, estão ligadas pelo uso do microscópio. Ainda assim, posso asseverar com segurança que uma descrição técnica das utilizações do microscópio na biologia não é parte da filosofia das ciências. Por outro lado, não podemos abandonar a última chave da definição, ou seja, aquela referente às relações entre as ciências, sem abandonar a referência explícita a um ideal na ausência do qual a filosofia necessariamente passará a definhar pela carência de um interesse intrínseco. Esse ideal é a obtenção de algum conceito unificador capaz de enquadrar em relações determinadas, inerentes ao mesmo, tudo quanto está disponível ao conhecimento, ao sentimento e à emoção. Esse ideal remoto é a força motiva da investigação filosófica e reclama a obediência mesmo quando o banimos. O pluralista filosófico é um lógico rigoroso, o hegeliano floresce em meio a contradições com a ajuda de seu absoluto, o sacerdote maometano curva-se diante da vontade criativa de Alá, e o pragmático aceitará o que quer que seja contanto que funcione. A menção a esses vastos sistemas e a essas controvérsias de longa data, das quais os mesmos se originam, advertem-nos a concentração. Nossa tarefa é a mais simples da filosofia das ciências. Ora, uma ciência já possui uma certa unidade, razão pela qual tal corpo de conhecimento foi instintivamente reconhecido como constituinte de uma ciência. A filosofia de uma ciência é o esforço de expressar explicitamente as características unificadoras que permeiam esse complexo de pensamentos e conferem-lhe a condição de ciência. A filosofia das ciências, concebida como um objeto de estudo, é o esforço de apresentar todas as ciências como uma única ciência, ou, em caso de insucesso, a confutação de tal possibilidade. Farei ainda uma outra simplificação, confinando nossa atenção às ciências naturais, ou seja, às ciências que têm por objeto de estudo a natureza. O postulado de um objeto de estudo comum para esse grupo de ciências determinou a pressuposição de uma filosofia unificadora da ciência natural. O que entendemos por natureza? E nosso mister discutir a filosofia da ciência natural. Ciência natural é a ciência da natureza. Mas, o que vem a ser a natureza? A natureza é aquilo que observamos pela percepção obtida através dos sentidos. Nessa percepção sensível, estamos conscientes de algo que não é pensamento e que é contido em si mesmo com relação ao pensamento. Essa propriedade de ser autocontido com relação ao pensamento está na base da ciência natural. Significa que a natureza pode ser concebida como um sistema fechado cujas relações mútuas prescindem da expressão do fato de que se pensa acerca das mesmas. Em determinado sentido, portanto, a natureza independe do pensamento. A afirmação não se pretende nenhum postulado metafísico. Quero dizer apenas que podemos pensar sobre a natureza sem pensar sobre o pensamento. Direi que, nesse caso, estaremos pensando homogeneamente sobre a natureza. Obviamente, é possível pensar na natureza conjuntamente com o pensamento sobre o fato de a natureza ser alvo de pensamento. Direi, nesse caso, que estaremos pensando heterogeneamente sobre a natureza. Na verdade, durante esses últimos minutos estivemos pensando heterogeneamente sobre a natureza. O interesse da ciência natural está voltado exclusivamente para os pensamentos homogêneos sobre a natureza. Contudo, a percepção sensível traz consigo um elemento diverso do pensamento. Trata-se de uma intrincada questão psicológica o sabermos se a percepção sensível envolve o pensamento, e, caso o envolva, qual o tipo de pensamento que necessariamente envolve.
Observe-se que foi estabelecido acima que a percepção sensível é uma apreensão de algo que difere do pensamento. Ou seja, a natureza não é pensamento. Mas essa é uma questão diferente, a saber, que o fato da percepção sensível contém um fator diverso do pensamento. A esse fator denomino apreensão sensível. Por conseguinte, a doutrina de que a ciência natural ocupa-se exclusivamente de pensamentos homogêneos acerca da natureza não conduz imediatamente à conclusão de que a ciência natural não se ocupa da apreensão sensível. Formularei, porém, mais este postulado, a saber, que, embora a ciência natural se ocupe da natureza, que é o termo da percepção sensível, não se ocupa da apreensão sensível em si. Repetirei a linha mestra desse raciocínio e o desdobrarei em determinadas direções. O pensamento sobre a natureza é diferente da percepção sensível da natureza. Daí o fato de a percepção sensível conter um ingrediente ou fator que não é pensamento. A esse ingrediente denomino apreensão sensível. Indiferente para meu raciocínio se a percepção sensível inclui ou não o pensamento como ingrediente adicional. Se a percepção sensível não envolve o pensamento, a apreensão sensível e a percepção sensível são idênticas. Aquilo que é percebido, porém, ou enquanto uma entidade que constitui o termo da apreensão sensível, algo que, para o pensamento, se encontra além do fato daquela apreensão sensível. Ademais, a coisa percebida certamente não contém apreensões sensíveis outras, diferentes da apreensão sensível que é um ingrediente dessa percepção. Por conseguinte, a natureza, tal como revelada na percepção sensível, é contida em si mesma em relação à apreensão sensível, além de contida em si mesma em relação ao pensamento. Também expressarei essa contenção em si mesma da natureza dizendo que a natureza está fechada para a mente. Esse fechamento da natureza não traz em seu bojo nenhuma doutrina metafísica da separação entre natureza e mente. Significa que, na percepção sensível, a natureza é revelada como um complexo de entidades cujas relações mútuas são passíveis de expressão no pensamento sem referência à mente, ou seja, sem referência quer à apreensão sensível quer ao pensamento. Ademais, não pretendo dar a impressão de estar sugerindo que a apreensão sensível e o pensamento sejam as únicas atividades a serem atribuídas à mente. Tampouco estou negando a existência de relações outras entre entidades naturais e a mente, ou mentes, além de serem as entidades os termos da apreensão sensível das mentes. Por conseguinte, estenderei o sentido dos termos pensamentos homogêneos e pensamentos heterogêneos, já introduzidos. Pensamos homogeneamente sobre a natureza quando pensamos sobre ela sem pensar sobre o pensamento ou sobre a apreensão sensível, e pensamos heterogeneamente sobre a natureza quando pensamos sobre esta conjuntamente com o pensamento sobre o pensamento ou sobre a apreensão sensível ou sobre ambos. Também considero que a homogeneidade de pensamento sobre a natureza exclui qualquer referência a valores morais ou estéticos cuja assimilação seja vivida na proporção da atividade autoconsciente. Os valores da natureza talvez constituam a chave para a síntese metafísica da existência. Tal síntese, entretanto, é exatamente o oposto do que estou perseguindo aqui. Minha preocupação exclusiva é com as generalizações as mais amplas que se possa levar a cabo respeitando aquilo que nos é conhecido como a direta revelação da apreensão sensível. Suponhamos que uma proposição esteja sendo transmitida por um expositor a um receptor. Tal proposição é composta por frases. Algumas dessas frases poderão ser demonstrativas e outras descritivas. Por frase demonstrativa refiro-me à frase que torna o receptor cônscio de uma determinada entidade de um modo independente da frase demonstrativa particular. Vocês compreenderão que estou empregando aqui o termo demonstração em um sentido alógico, ou seja, no sentido em que um conferencista demonstra, com o auxílio de uma rã e um microscópio, a circulação sanguínea para uma turma iniciante de estudantes de medicina. Chamarei a tal demonstração especulativa, reportando-me à acepção em Hamlet do termo especulação, quando se diz: não há especulação naqueles olhos. Assim, uma frase demonstrativa demonstra especulativamente uma entidade. Pode-se dar que o expositor tenha em mente alguma outra entidade, ou seja, a frase demonstra a ele uma entidade diversa daquela que demonstra ao receptor. Nesse caso, ocorre uma confusão, pois existirão duas proposições diversas, a saber, a proposição para o expositor e a proposição para o receptor. Deixo tal possibilidade de lado enquanto irrelevante para nossa discussão, embora possa ser difícil, na prática, duas pessoas convergirem na consideração exatamente da mesma proposição ou mesmo que uma pessoa tenha determinado exatamente a proposição que está considerando. Também pode acontecer que a frase demonstrativa não consiga demonstrar entidade alguma. Neste caso, não existe proposição para o receptor. Creio que podemos partir do princípio, e refletido,
talvez, de que o expositor sabe o que pretende transmitir. Uma frase demonstrativa é um gesto. Não é em si um constituinte da proposição, mas a entidade que demonstra é tal constituinte. Podemos nos indispor com uma frase demonstrativa considerando-a de alguma forma ofensiva para nós, mas se demonstra a entidade correta, a proposição se mantém válida, embora nosso gosto possa ter sido ofendido. Esse caráter sugestivo da fraseologia é parte da qualidade literária da sentença que transmite a proposição. Isso porque uma sentença transmite diretamente uma proposição, ao mesmo tempo que em sua fraseologia sugere uma penumbra de outras proposições carregadas de valor emocional. Estamos falando agora da proposição específica diretamente transmitida em qualquer fraseologia. Essa doutrina é obscurecida pelo fato de que, na maior parte dos casos, o que em termos da forma é mera parte do gesto demonstrativo constitui, na verdade, parte da proposição que se pretende transmitir diretamente. Nesse caso, chamaremos elíptica a fraseologia da proposição. Na comunicação ordinária, é elíptica a fraseologia de praticamente todas as proposições. Vejamos alguns exemplos. Suponha-se que o expositor se encontre em Londres, digamos em Regent's Park e no Bedford College, o grande educandário feminino situado naquele parque. Ele está se pronunciando na entrada do prédio e diz: "Este edifício educacional é confortável." A frase "este edifício educacional" é uma frase demonstrativa. Suponhamos agora que o receptor responda: "Este não é um edifício educacional, é a área dos leões no zoológico." Então, considerando que a proposição original do expositor não tenha sido expressa em uma fraseologia elíptica, o expositor mantém sua proposição original ao replicar: "Seja como for, o lugar, IF, é confortável." Observe-se que a resposta do receptor aceita a especulação demonstrativa da frase "este edifício educacional." Ele não diz: "O que você está querendo dizer?", mas aceita a frase como demonstrativa de uma entidade, embora declare ser a mesma entidade a área dos leões no zoológico. Em sua réplica, o expositor, a seu turno, reconhece o êxito de seu gesto original enquanto uma demonstração especulativa, e põe de lado a questão da pertinência de seu modo de sugestividade com um "seja como for." Encontra-se agora, contudo, em posição de repetir a proposição original com a ajuda de um gesto demonstrativo privado de qualquer sugestividade, pertinente ou impertinente, dizendo: "Zero lugar, e, é confortável." O it de sua afirmação final pressupõe que o pensamento se apoderou da entidade enquanto puro e simples objetivo para consideração. Restringir-nos-emos a entidades reveladas na apreensão sensível. A entidade é revelada, assim, como um termo relacional no complexo que é a natureza. Ela se faz mostrar a um observador em função de suas relações, mas é um objetivo para o pensamento em sua individualidade pura e simples. O pensamento não pode se processar de outra forma, isto é, não pode se processar sem o it ideal e simples especulativamente demonstrado. Esse estabelecimento da entidade enquanto objetivo puro e simples não atribui a mesma uma existência. A parte do complexo em que foi identificada pela percepção sensível. Para o pensamento, o it é essencialmente um termo relacional da apreensão sensível. E possível que o diálogo referente ao edifício educacional assuma uma forma diversa. Seja o que for que o expositor pretendesse dizer originalmente, é praticamente certo que ele agora reconheça sua primeira afirmação como expressa em uma fraseologia elíptica e parta do princípio de que pretendesse dizer: "Isto aqui é um edifício educacional e é confortável." Aqui, a frase ou gesto demonstrativo, que demonstra a coisa, it, que é confortável, foi agora reduzida a um isto, e a frase atenuada, mediante as circunstâncias em que é proferida, é suficiente para o propósito da correta demonstração. Isso traz à luz a questão de que a forma verbal jamais é a fraseologia completa da proposição. Tal fraseologia inclui ainda as circunstâncias gerais de sua criação. Assim, a meta de uma frase demonstrativa é expor uma coisa específica como um objetivo puro e simples para o pensamento. Todavia, o modus operandi de uma frase demonstrativa é produzir uma apreensão da entidade como um termo relacional particular de um complexo auxiliar, eleito meramente em função da demonstração especulativa e irrelevante para a proposição. No diálogo acima, por exemplo, educandários e edifícios, enquanto relacionados à coisa especulativamente demonstrada pela frase "este edifício educacional", fixaram essa coisa em um complexo auxiliar que é irrelevante à proposição. O lugar, a coisa, it, é confortável. Na linguagem, obviamente, cada frase é, de modo invariável, altamente elíptica. Por conseguinte, aceitei-sa. Este edifício educacional é confortável provavelmente significa:
este edifício educacional é confortável enquanto edifício educacional. Perceberemos, porém, que é possível substituir confortável por confortável enquanto edifício educacional na discussão acima, sem alterar nossa conclusão. Muito embora possamos adivinhar que o receptor, que imaginou estar na área dos leões do zoológico, estaria menos inclinado a admitir que, seja como for, o lugar é confortável enquanto edifício educacional. Teremos um exemplo mais evidente de fraseologia elíptica se o expositor dirigir ao receptor a observação: esse criminoso é seu amigo. O receptor poderia responder: ele é meu amigo e o senhor está sendo grosseiro. Aqui, o receptor parte do princípio de que a frase esse criminoso é elíptica e não simplesmente demonstrativa. Na verdade, a pura demonstração é impossível, ainda que seja o ideal do pensamento. A impossibilidade prática da pura demonstração é uma dificuldade que se manifesta na comunicação do pensamento e na retenção do pensamento. Em outras palavras, uma proposição acerca de um fator particular da natureza não pode ser expressa a outros e tampouco retida para considerações repetidas sem a ajuda de complexos auxiliares que lhe são irrelevantes. Passarei agora às frases descritivas. O expositor diz: um educandário em Regent's Park é confortável. O receptor conhece bem Regent's Park. A frase um educandário em Regent's Park é descritiva para ele. Não sendo elíptica sua fraseologia, o que, na vida cotidiana, certamente será, de uma forma ou de outra. Tal proposição significa simplesmente: existe uma entidade que é uma construção educacional em Regent's Park e que é confortável. Caso o receptor retruque: a área dos leões no zoológico é a única construção confortável em Regent's Park, ele agora estará contradizendo o expositor, partindo do princípio de que uma área de leões em um zoológico não é um edifício educacional. Assim, enquanto no primeiro diálogo o receptor simplesmente polemizou com o expositor sem contradizê-lo, neste diálogo ele o contradiz. Assim, uma frase descritiva é parte da proposição que contribui para expressar, enquanto uma frase demonstrativa não é parte da proposição que contribui para expressar. O expositor pode ainda estar parado em Green Park, onde não existe nenhum edifício educacional, e dizer: este edifício educacional é confortável. Provavelmente, nenhuma proposição será recebida pelo receptor, porquanto a frase demonstrativa este edifício educacional nada logrou demonstrar, dada a ausência da base que pressupõe em termos de apreensão sensível. Caso o expositor tivesse dito, porém, um edifício educacional em Green Park é confortável, o receptor teria recebido uma proposição, embora uma proposição falsa. A linguagem é normalmente ambígua e seria imprudente fazer afirmações genéricas quanto a seus significados. Mas frases iniciadas em isso ou aquilo são normalmente demonstrativas, enquanto as frases iniciadas com o, a ou uma são a miúde descritivas. Ao estudar a teoria da expressão proposicional, é importante ter em mente a larga diferença entre as modestas palavras análogas isso e aquilo por um lado, e uma e o, a, por outro. A frase o edifício educacional em Regent's Park é confortável significa, segundo a análise originariamente empreendida por Bertrand Russell, que existe uma entidade que é um edifício educacional em Regent's Park e que 2. É confortável e que 3. É tal que qualquer edifício educacional em Regent's Park lhe é idêntico. O caráter descritivo da frase o edifício educacional em Regent's Park é, portanto, evidente. Por outro lado, a negativa da proposição se dá pela negação de qualquer uma de suas três chaves componentes ou pela negação de qualquer combinação das chaves componentes. Tivéssemos substituído Regent's Park por Green Park, o resultado seria uma proposição falsa. A construção de um segundo estabelecimento educacional em Regent's Park também tornaria falsa a proposição, muito embora na vida diária o senso comum a tratasse, por polidez, como meramente ambígua. Para um estudioso do classicismo, a Ilíada é em geral uma frase demonstrativa, pois demonstra para ele um poema bem conhecido. Para a maioria da humanidade, contudo, a frase é descritiva, ou seja, tem por sinônimo o poema intitulado A Ilíada. Os nomes podem ser frases quer demonstrativas quer descritivas. Homero, por exemplo, é para nós uma frase descritiva, ou seja, a palavra, com alguma ligeira diferença de sugestividade, significa o homem que escreveu a Ilíada. A presente discussão ilustra como o pensamento coloca diante de si objetivos simples, entidades, como nós os chamamos, com os quais o pensar se reveste ao expressar suas relações mútuas. A apreensão sensível revela um fato por meio dos fatores que são as entidades do pensamento. A distinção separada de uma entidade no pensamento não é uma asserção metafísica,
mas um método de processo necessário para a expressão finita de proposições individuais. Além das entidades não poderiam existir verdades finitas, são elas os meios pelos quais a infinitude da irrelevância é excluída do pensamento. Resumindo, os termos do pensamento são entidades, em primeira instância com individualidade simples e em segunda instância com propriedades e relações a elas atribuídas no processo de pensamento. Os termos para a apreensão sensível são fatores do fato da natureza, em primeira instância termos relacionais e apenas em segunda instância discriminados como individualidades definidas. Nenhuma característica da natureza imediatamente apresentada ao conhecimento pela apreensão sensível pode ser explicada. E impenetrável ao pensamento, no sentido de que seu peculiar caráter essencial que se introduz na experiência através da apreensão sensível é, para o pensamento, o simples guardião de sua individualidade enquanto simples entidade. Para o pensamento, portanto, vermelho é simplesmente uma entidade definida, embora, para a apreensão, o vermelho carregue o conteúdo de sua individualidade. A transição do vermelho da apreensão para o vermelho do pensamento é acompanhada por uma nítida perda de conteúdo, ou seja, pela transição do fator vermelho para a entidade vermelho. Essa perda na transição para o pensamento é compensada pelo fato de o pensamento ser comunicável, ao passo que a apreensão sensível é incomunicável. Existem, portanto, três componentes em nosso conhecimento da natureza, a saber, fato, fatores e entidades. Fato é o termo indiferenciado da apreensão sensível. Fatores são termos da apreensão sensível, diferenciados enquanto elementos do fato. Entidades são fatores em sua função enquanto os termos do pensamento. As entidades assim referidas são entidades naturais. O pensamento é mais amplo que a natureza, de sorte que existem entidades do pensamento que não são entidades naturais. Quando falamos da natureza como um complexo de entidades interrelacionadas, o complexo é fato enquanto entidade do pensamento, a cuja individualidade pura e simples é atribuída à propriedade de abarcar, em sua complexidade, as entidades naturais. E nosso propósito analisar essa concepção. No curso da análise, o espaço e o tempo deverão se manifestar. Evidentemente, as relações existentes entre as entidades naturais são por si mesmas entidades naturais, ou seja, são também fatores de fato, ali presentes para a apreensão sensível. Nesse sentido, a estrutura do complexo natural jamais pode ser completada em pensamento, da mesma forma como os fatores de um fato jamais podem ser exauridos na apreensão sensível. A inexauribilidade é um caráter essencial de nosso conhecimento da natureza. Ademais, a natureza não exaure a matéria destinada ao pensamento, ou seja, existem pensamentos que não ocorreriam em nenhum pensamento homogêneo sobre a natureza. A questão de sabermos se a percepção sensível envolve o pensamento é largamente verbal. Se a percepção sensível envolve uma cognição da individualidade abstraída da posição atual da entidade enquanto fator de um fato, ela indubitavelmente envolve o pensamento. Mas se for concebida como apreensão sensível de um fator fator esse competente para evocar a emoção e a ação investida de propósito sem o concurso de uma cognição, ela não envolve o pensamento. Nesse caso, o termo da consciência da apreensão sensível representa algo para a mente, mas nada para o pensamento. Pode-se conjecturar que a percepção sensível de algumas formas inferiores de vida se aproxime habitualmente desse caráter. Por vezes, também, nos momentos em que nossa atividade racional foi acalmada até atingir um estado de quietude, nossa percepção sensível não está tão longe de alcançar esse limite ideal. O processo de discriminação na apreensão sensível tem duas faces distintas. Existe a discriminação de um fato em partes e a discriminação de qualquer parte de um fato enquanto exibição de relações para com entidades que não são partes do fato, embora sejam ingredientes do mesmo. Em outras palavras, o fato imediato para a apreensão é a ocorrência da natureza em sua totalidade. E a natureza enquanto evento presente à apreensão sensível e essencialmente passageiro. É inexequível imobilizar a natureza e contemplá-la. Não podemos redobrar nossos esforços para aprimorar nosso conhecimento do termo de nossa apreensão sensível presente. É nossa oportunidade subsequente na apreensão sensível subsequente que ofere o benefício de nossa boa resolução. Assim, o fato fundamental para a apreensão sensível é um evento. A totalidade desse evento é por nós discriminada em eventos parciais. Estamos conscientes de um evento que é nossa vida corporal, de um evento que é o andamento da natureza no interior desta sala e de um conglomerado vagamente percebido de outros eventos parciais. Essa é a discriminação na apreensão sensível de um fato em partes. Empregarei o termo parte no sentido arbitrariamente limitado de um evento que é parte do fato total revelado na apreensão.
A apreensão sensível também nos transmite outros fatores da natureza que não eventos. O azul celeste, por exemplo, é visto como situado em um evento determinado. Essa relação de situação exige uma discussão mais extensa, o que adiaremos para uma palestra futura. A questão presente é a de que o azul celeste é encontrado na natureza com uma nítida implicação em determinados eventos, mas não é um evento em si mesmo. Por conseguinte, existem na natureza, além dos eventos, outros fatores que nos são revelados diretamente na apreensão sensível. A concepção, no pensamento, de todos os fatores da natureza como entidades distintas imbuídas de relações naturais definidas é algo que denominei alhures a diversificação da natureza. Há uma conclusão geral a ser extraída da discussão precedente, a de que a primeira atribuição de uma filosofia da ciência deve ser a de elaborar alguma classificação geral das entidades a nós reveladas na percepção sensível. Entre os exemplos de entidades acrescidas a eventos por nós utilizadas para fins ilustrativos estão os edifícios do Bedford College, Homero e o azul celeste. Evidentemente, trata-se de espécies muito diversas de coisas, e é provável que enunciados acerca de determinada espécie de entidade não sejam válidos para as outras espécies. Se o pensamento humano se processasse segundo o método ordenado que a lógica abstrata lhe sugeriria, poderíamos ir mais adiante e afirmar que uma classificação das entidades naturais deveria ser o passo inicial da própria ciência. Talvez vocês se sintam inclinados a responder que tal classificação já foi empreendida e que o campo de interesse da ciência são as aventuras das entidades materiais no espaço e no tempo. A história da doutrina da matéria ainda deve ser escrita. E a história da influência da filosofia grega na ciência. Tal influência originou-se de uma concepção equivocada, de origem remota, quanto à condição metafísica das entidades naturais. A entidade foi separada do fator que constitui o termo da apreensão sensível. Converteu-se no substrato de tal fator, enquanto o fator foi degradado à condição de atributo da entidade. Dessa forma, introduziu-se na natureza uma distinção que, em realidade, absolutamente não existe. Considerada em si mesma, uma entidade natural nada mais é do que o fator de um fato. Sua desconexão com relação ao complexo do fato é uma simples abstração. Não é o substrato do fator, mas o próprio fator em si tal como revelado no pensamento. Portanto, aquilo que é um mero processo da mente na tradução da apreensão sensível em termos do conhecimento discursivo foi transmutado em um caráter fundamental da natureza. Dessa forma, a matéria se afigurou na qualidade de substrato metafísico de suas propriedades e o curso da natureza é interpretado como a história da matéria. Platão e Aristóteles encontraram o pensamento grego preocupado com a busca da substância simples em cujos termos o curso dos eventos poderia ser expresso. Podemos formular essa disposição da mente na pergunta: de que é feita a natureza? As respostas que a genialidade de ambos os filósofos oferece a essa indagação, mais particularmente, os conceitos subjacentes aos termos nos quais estruturaram suas respostas, determinaram os inquestionados pressupostos referentes a tempo, espaço e matéria que têm sido soberanos na ciência. Em Platão, as formas do pensamento são mais fluidas que em Aristóteles, por conseguinte, segundo me atrevo a julgar, mais valiosas. Sua importância consiste no testemunho que fornecem do pensamento cultivado acerca da natureza antes que lhe tenha sido imposto um molde uniforme pela longa tradição da filosofia científica. No Timeu, por exemplo, existe um pressuposto, expresso de modo um tanto vago, de uma distinção entre o vir a ser geral da natureza e o tempo mensurável da natureza. Em uma conferência futura terei de distinguir entre o que denomino passagem da natureza e sistemas temporais particulares, que tornam manifestas certas características dessa passagem. Não irei tão longe ao ponto de invocar Platão para um apoio direto a essa doutrina, mas creio efetivamente que as partes do Timeu que tratam do tempo tornam-se mais claras se minha distinção for admitida. Isso, no entanto, é uma digressão. Por ora, minha preocupação está voltada para a origem da doutrina científica da matéria no pensamento grego. Declara Platão, no Timeu, que a natureza é feita de fogo e terra, tendo o ar e a água como seus intermediários, de sorte que tal como o fogo é para o ar, assim é o ar para a água, e tal como o ar é para a água, assim é a água para a terra. Ele também sugere uma hipótese molecular para esses 4 elementos. Segundo essa hipótese, tudo depende da forma dos átomos. Para a terra, está é cúbica e para o fogo, piramidal. Os físicos da atualidade estão novamente discutindo a estrutura do átomo e sua forma não é um fator desprezível nessa estrutura. As suposições de Platão se afiguram imbuídas de um caráter muito mais fantástico que a análise sistemática de Aristóteles. Sob certos aspectos, porém, são mais valiosas.
O arcabouço geral de suas ideias é comparável àquele da ciência moderna. Ele sistematiza conceitos que qualquer teoria de filosofia natural deve conservar, em certo sentido, explicar. Aristóteles formulou a questão fundamental quanto ao que entendemos por substância. Aqui, a reação entre sua filosofia e sua lógica se processou de modo muito infeliz. Em sua lógica, o tipo fundamental de proposição afirmativa é a atribuição de um predicado a um sujeito. Nesse sentido, entre os diversos usos correntes do termo substância que analisou, a ênfase recaía em seu significado como o substrato último ao qual nenhum outro predicado é atribuído. A aceitação inquestionável da lógica aristotélica conduziu a uma tendência inveterada a se postular um substrato para tudo quanto é revelado na apreensão sensível, ou seja, a dirigir o olhar abaixo daquilo de que estamos conscientes, em busca da substância, no sentido da coisa concreta. Tal é a origem dos modernos conceitos científicos de matéria e éter, ou seja, eles são o produto desse insistente hábito de postulação. Nesse sentido, o éter foi inventado pela ciência moderna como o substrato dos eventos disseminados pelo espaço e tempo para além do alcance da matéria comum ponderável. Pessoalmente, julgo a predicação uma noção obscura a confundir relações diferentes sob uma conveniente forma de expressão comum. Sustento, por exemplo, que a relação do verde com uma folha de relva difere totalmente da relação do verde com o evento, que é a história da existência daquela folha por um certo período limitado de tempo, e difere da relação da folha com tal evento. Em um determinado sentido denomino evento a situação do verde, em outro sentido, a situação da folha. Assim, em um determinado sentido a folha é um caráter ou propriedade que se pode tomar como predicativa da situação, em outro sentido, o verde é um caráter ou propriedade do mesmo evento que é também sua situação. Dessa forma, a predicação de propriedades encobre relações radicalmente diferentes entre entidades. Como consequência, a substância, que é um termo correlato à predicação, participa da ambiguidade. Se pretendermos buscar substância em toda parte, deveremos encontrá-la em eventos que constituem, em certo sentido, a substância última da natureza. Em sua moderna acepção científica, a matéria é um retorno ao esforço jônico de se determinar, no espaço e no tempo, algum elemento do qual se compõe a natureza. Possui ela uma significação mais refinada do que as primitivas suposições envolvendo a terra e a água em razão de uma certa associação vaga com a ideia aristotélica de substância. Terra, água, ar, fogo e matéria, e, por fim, o éter, estão relacionados segundo uma sucessão direta no que diz respeito a seus caracteres de substratos últimos da natureza. Dão testemunho da imorredoura vitalidade da filosofia grega em sua busca pelas entidades últimas que são os fatores dos fatos revelados na apreensão sensível. Essa busca é a origem da ciência. A sucessão de ideias que se inicia nas toscas suposições dos primeiros pensadores jônicos e termina no éter oitocentista nos faz lembrar que a doutrina científica da matéria na verdade é um híbrido, percorrido de passagem pela filosofia em seu trajeto rumo ao refinado conceito aristotélico de substância e para o qual a ciência retornou ao reagir contra as abstrações filosóficas. A terra, o fogo e a água da filosofia jônica e os elementos providos de forma no Timeu são comparáveis à matéria e ao éter da moderna doutrina científica. A substância, todavia, representa o conceito filosófico final do substrato de qualquer atributo. A matéria, na acepção científica, já se encontra no espaço e no tempo. Assim, a matéria representa a recusa em rechaçar as características espaciais e temporais e em chegar ao conceito simples de uma entidade individual. Foi essa recusa responsável pela confusão de se transpor o mero processo do pensamento para o fato da natureza. A entidade, despida de todos os caracteres exceto aqueles do espaço e do tempo, adquiriu uma condição física de tessitura última da natureza, de sorte que o curso da natureza é concebido como as simples vicissitudes da matéria em sua aventura pelo espaço. Assim, a origem da doutrina da matéria é produto da aceitação acrítica do espaço e do tempo como condições externas da existência natural. Não pretendo dizer com isso que se deva lançar qualquer dúvida sobre fatos do espaço e do tempo enquanto ingredientes da natureza. Refiro-me, isso sim, ao pressuposto inconsciente do espaço e do tempo como aquilo em que a natureza está alojada. E esse é exatamente o tipo de pressuposto que matiza o pensamento em qualquer reação contra a sutileza da crítica filosófica. Minha teoria referente à formação da doutrina científica da matéria é a de que, num primeiro momento, a filosofia transformou ilicitamente a entidade pura e simples, que não passa de uma abstração necessária ao método do pensamento, no substrato metafísico desses fatores na natureza que, sob vários aspectos, são consignados a entidades enquanto seus atributos,
e que, num segundo passo, os cientistas, incluindo os filósofos que eram cientistas, ignorando consciente ou inconscientemente a filosofia, tomaram esse substrato como pressuposto, com substrato de atributos, como, não obstante, existente no tempo e no espaço. Isso é seguramente uma confusão. O ser completo da substância é como um substrato para atributos. Por conseguinte, tempo e espaço deveriam ser atributos da substância. O que eles claramente não são, se a matéria for a substância da natureza, uma vez que é impossível expressar verdades espaço-temporais sem recorrer a relações envolvendo termos outros que não frações de matéria. Deixo de lado este ponto, todavia, para chegar em outro. Não é a substância que existe no espaço, mas sim os atributos. O que encontramos no espaço são o vermelho da rosa, o aroma do jasmim e o ruído do canhão. Todos já indicamos a um dentista onde está nossa dor de dente. Portanto, o espaço não é uma relação entre substâncias, mas sim entre atributos. Assim, mesmo se admitirmos aos adeptos da substância a permissão em conceber a substância como matéria, é fraudulento introduzir sorrateiramente a substância no espaço sob a alegação de que o espaço expressa relações entre substâncias. À primeira vista, o espaço nada tem a ver com substâncias, mas tão somente com seus atributos. O que quero dizer é que se optarmos, a meu ver erroneamente, por interpretar nossa experiência da natureza como uma apreensão dos atributos das substâncias, essa teoria nos impossibilitará encontrar quaisquer relações análogas diretas entre as substâncias tais como reveladas em nossa experiência. O que efetivamente encontramos são relações entre os atributos das substâncias. Portanto, se a matéria for tida como substância no espaço, o espaço no qual ela se encontra pouco tem a ver com o espaço de nossa experiência. O argumento acima foi expresso em termos da teoria relacional do espaço. Mas se o espaço for absoluto, ou seja, se possuir um ser independente das coisas nele contidas, o curso do argumento pouco se altera. Isso porque as coisas existentes no espaço devem guardar uma certa relação fundamental com o espaço, a qual denominamos ocupação. Assim, ainda se mantém a objeção de que o que observamos enquanto relacionados ao espaço são os atributos. A doutrina científica da matéria é sustentada conjuntamente com uma teoria absoluta do tempo. O mesmo raciocínio adotado para as relações entre espaço e matéria aplica-se às relações entre tempo e matéria. Existe, no entanto, na filosofia corrente, uma diferença entre as relações entre espaço e matéria e entre tempo e matéria, a qual passarei a explicar. O espaço não é uma mera ordenação de entidades materiais de modo tal que cada entidade individual guarda determinadas relações com outras entidades materiais. A ocupação do espaço imprime um certo caráter a cada entidade material isoladamente. Dada a sua ocupação do espaço, a matéria tem extensão. Dada a sua extensão, cada porção de matéria é divisível em partes e cada parte é uma entidade numericamente distinta de todas as outras partes. Consequentemente, a impressão que se tem é que cada entidade material não constitui de fato uma entidade, mas uma multiplicidade essencial de entidades. Parece não haver fim nessa dissociação da matéria em multiplicidades, a não ser ao se identificar cada entidade última a ocupar um ponto individual. Essa multiplicidade essencial de entidades materiais certamente não é aquilo que prega a ciência e tampouco corresponde a coisa alguma revelada na apreensão sensível. E é absolutamente necessário que se imponha um fim em determinado estágio dessa dissociação e que as entidades materiais assim obtidas sejam tratadas como unidades. O estágio da interrupção pode ser arbitrário ou estipulado pelas características da natureza. Todo raciocínio científico, todavia, termina por deixar de lado sua análise espacial e formular a si mesmo o seguinte problema: eis aqui uma entidade material. O que estará acontecendo com ela enquanto entidade unitária? Contudo, essa entidade material conserva ainda sua extensão, e assim estendida é mera multiplicidade. Existirá, portanto, uma propriedade atômica essencial na natureza, independente da dissociação da extensão. Existirá algo uno em si mesmo e que é mais do que a reunião lógica das entidades que ocupam os pontos do volume ocupado pela unidade. Na verdade, podemos perfeitamente nos mostrar céticos quanto a essas entidades últimas em pontos, e pôr em dúvida se tais entidades existem realmente. Elas possuem o caráter suspeito de sermos levados a aceitá-las pela lógica abstrata e não pelo fato observado. O tempo, na filosofia corrente, não exerce o mesmo efeito desintegrador sobre a matéria que o ocupa. Se a matéria ocupa uma duração do tempo, a totalidade da matéria ocupa cada parte dessa duração. Assim, a relação entre matéria e tempo difere daquela entre matéria e espaço, tal como expressa na filosofia científica corrente.
Existe, obviamente, uma dificuldade mais acentuada em se conceber o tempo como produto das relações entre diferentes porções de matéria do que na concepção análoga de espaço. Em um dado instante, diferentes volumes de espaço são ocupados por diferentes porções de matéria. Consequentemente, não existe nenhuma dificuldade intrínseca, até aqui, em se conceber que o espaço nada mais é do que a resultante de relações entre as porções de matéria. No tempo unidimensional, contudo, a mesma porção de matéria ocupa diferentes porções de tempo. Por conseguinte, deveria ser possível expressar o tempo em termos das relações de uma porção de matéria consigo mesma. Meu ponto de vista pessoal é de uma crença na teoria relacional tanto do espaço como do tempo e de uma descrença na forma corrente da teoria relacional do espaço, que exibe porões de matéria como os termos relacionais para as relações espaciais. Os legítimos termos relacionais são eventos. A distinção que acabei de apontar entre tempo e espaço em sua relação com a matéria torna evidente que qualquer assimilação do tempo e do espaço não pode se processar segundo a linha tradicional de se tomar a matéria por elemento fundamental na formação do espaço. Durante seu desenvolvimento pelo pensamento grego, a filosofia da natureza enveredou por um caminho equivocado. Esse pressuposto errôneo é vago e fluido no Timeu de Platão. As bases gerais do pensamento ainda não foram comprometidas e podem ser consideradas como simplesmente se ressentindo da falta de explicação devida e de ênfase na defesa desse pensamento. Na exposição de Aristóteles, contudo, as concepções correntes foram consolidadas e elucidadas, de modo a produzir uma análise falha da relação entre a matéria e a forma da natureza tais como reveladas na apreensão sensível. O termo matéria, nessa frase, não é empregado em sua acepção científica. Concluirei minha explanação guardando-me de uma compreensão equivocada. E evidente que a doutrina corrente da matéria cultiva uma certa lei fundamental da natureza. Qualquer exemplo simples pode ilustrar o que pretendo dizer. Em um museu, por exemplo, um espécime qualquer é trancado com segurança em uma caixa de vidro. Ali ele permanece por anos a fio, sua cor se esvanece e talvez se rompa em pedaços. Mas será o mesmo espécime, e os mesmos elementos químicos e as mesmas quantidades de tais elementos estão presentes na caixa ao final, assim como estavam no início. O engenheiro e o astrônomo, por sua vez, lidam com movimentos de reais permanências na natureza. Qualquer teoria da natureza que por algum instante perca de vista esses importantes fatos básicos da experiência é simplesmente nécia. Mas pode-se ressaltar que a expressão científica desses fatos terminou enredada no emaranhado de uma metafísica duvidosa e que, quando removemos a metafísica e nos lançamos com fôlego renovado a uma investigação imparcial da natureza, uma nova luz é lançada sobre uma série de conceitos fundamentais que dominam a ciência e orientam o desenvolvimento da investigação.